Continuando então com o programa Turistando na TV4, hoje temos a honra de receber, apesar de ter essa cara de criança, tem um histórico invejável, tem um currículo maravilhoso na área de cultura, e como cultura ela faz parte, ela é uma das segmentações turísticas, a gente não podia deixar de falar dessa segmentação, não poderia deixar de falar com esse que hoje é o principal personagem interlocutor entre esses corredores culturais e a gestão, Herculano Assis, que eu já vou convidar fazendo a primeira pergunta. Herculaninho, como é conhecido para os íntimos. Querido, como surgiu essa cultura em sua vida? Qual foi o momento da sua infância, adolescência ou depois de adulto, você achou que estava envolvido e que você estaria envolvido como um dos principais personagens hoje da cultura da Costa do Descobrimento? A gente não descobre, a gente reconhece, né? Eu costumo sempre estar dizendo isso, que quando se trata de arte, quando se trata de cultura, a gente é escolhido pela própria arte, pela própria cultura. E é impressionante como essa relação entre a pessoa e a arte, a pessoa e a cultura de modo geral, ela se transforma numa relação de umbigo, né, de necessidade, de plena essência. Ou você parte para esse caminho da entrega e se reconhece como tal, ou você não vai conseguir fazer outra coisa, e se fizer vai ser muito mal feito, vai ser um péssimo profissional, porque a sua essência está voltada para aquilo ali. Então, quando eu me reconheci artista e agente cultural, especialmente voltado pela perspectiva da literatura, que sempre foi uma grande paixão na minha vida, eu era muito jovem, eu acho que com 7 anos eu já confabulava, já tentava escrever. Em Belmonte isso? Em Belmonte, foi uma infância, a infância em Belmonte e de muitas outras cidades dos interiores, né? Especialmente do interior da Bahia. A minha infância foi na década de 80, né? Não sou tão novo assim, não. Sim. Minha infância foi na década de 80, e ter uma infância na década de 80 no interior da Bahia era uma maravilha, né? Essa coisa do abraço, do seio, da proteção, da perspectiva da própria cultura, do envolvimento com a cidade, a coisa de ser criança no interior, de colocar o pé no chão, de brincar na rua, e de correr picula. Eu também tive essa oportunidade. E você, família, ainda mais de ser em Belmonte, que na época estava no auge do cacau. Já estava entrando na ruína, né, da lavoura cacaueira, década de 80, mas 84 ainda tinha uma coisa muito positiva. Mas já dava sinais de enfraquecimento. Mas a cidade, sabe, parecia tão grande e a gente tão pequeno, né? Hoje, enfim, mas essa coisa da família, da proteção, da natureza, da criança do pé no chão, de conhecer, reconhecer os seus amigos desde a infância e tê-los até hoje, eu acho isso tão raro. E tudo isso com o envolvimento, né, da própria cultura popular. A sua adolescência foi lá também? Não, parte da minha adolescência. Saí muito cedo, saí com 14 anos, fui estudar, depois retornei. Né? Fui estudar em Salvador, né, depois retornei. Como muita gente, era um caminho mais ou menos lógico, né, de interior. Do interior. Chegava um momento que havia essa ruptura e você precisava, enfim, saber o que é um pouco da independência, e jogavam a gente para o mundo dessa forma. Eu me recordo bem, você falou na época aí, meados da década de 80, foi justamente quando virou essa chave do cacau, das cidades que eram cacaueiras. Exato, e que estava nesse centro do cacau, caindo e surgindo mais as cidades turísticas, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Se você conhece bem aquela região de Itacaré e Taboquinhas, também. Eu soube que o banco não era, e o centro de comercial não era em Itacaré, era em Taboquinhas. É tanto que a estrada que liga de Ubaitaba a Itacaré passa por Taboquinhas. Era o centro. Exato. O centro agrícola comercial era o gênese da cidade. E aí, como tinha o turismo era algo supérfluo. Falava-se muito pouco de turismo como ciência, né? Exatamente. Como hoje a gente trata de forma pragmática, profissional e etc. E você vê que muito fluido. E aí você vê que Taboquinhas hoje virou um distrito.
Itacaré virou o mundo turístico que é. Inclusive dando um baile, que me desculpe aqui, Ilhéus, que virou somente um destino indutor, mas Itacaré deu um baile. É uma cidade turística diferente de Ilhéus, e nada contra. Eu acho que faltou um pouco mais de gestão, porque cultura e segmentação em corredor turístico tem isso, quase 90 quilômetros de praia, enfim. Mas eu acho que hoje é uma cidade de veraneio ainda, mas tem um longo caminho pela frente para poder seguir de forma turística. E Porto Seguro passou por isso também. Na década de 70, você tem ali um turismo muito também hippie, litoral sul, aquela coisa toda. Na década de 80 começou um fervorzinho, lambada, que foi o segundo boom. Isso. Aí, nesses 10 anos de 80 a 90, você vê que a população de Porto Seguro, que hoje bateu agora pouquinho menos de 170 mil, era de 7 mil, de 15 mil, e em 10 anos deu um boom para 50, 75 mil assim, que foi justamente nessa quebra desse movimento do cacau e começando a surgir essa parte do turismo. Você foi estudar em Salvador, se especializou numa área de cultura quando... Nada. Administração e mais a literatura, a arte sempre... E voltou para Belmonte? Voltei para Belmonte por conta de trabalho. E qual foi o trabalho? Foi com cultura? Não. Foi especificamente com cultura. Com 14 anos... Isso o quê? 90? Acho que com 13 anos foi meu primeiro trabalho na biblioteca lá em Belmonte. Sempre muito bem acompanhado com os livros, 13 anos foi exatamente em 93. Por aí. 92 para 93, 94 já fui embora. E mais interessante que saí de Belmonte... Você falando dessa questão do próprio desenvolvimento turístico, né? E esse envolvimento que a cidade tinha com a própria economia. A gente não precisa falar muito dos tópicos econômicos, né? Essa coisa da cultura cacaueira, no sentido dela como economia, porque tinha um sistema um tanto que complexo, complicado, até colonialista, digamos assim. Mas o entorno que essa economia deixou, né? O universo arquitetônico, o potencial cultural, todo esse desenvolvimento que acontece, as histórias, as histórias, etc., todo o lendário do próprio imaginário popular no entorno do cacau. Não é à toa que a obra de Jorge é essa obra gigante. Teve o auge na época do cacau? Teve esse auge na época do cacau? Porque chegamos a ter um auge, para depois chegar ao declínio. Tivemos eu estou falando isso pelo seguinte, Herculano. Me encanta muito aquela região ali do litoral norte da Costa do Descobrimento, mas Belmonte me encanta. O casario histórico de Belmonte é surreal, e você me apresentou isso quando... É o próprio traçado da cidade, né? Quando o secretário de turismo é em Porto Seguro ou Guto? Em Cabralha. Em Cabralha. Aí você era secretário de Cultura lá e aí a gente teve essa sinergia e eu achava e acredito que tinha que fomentar aquele produto turístico como todo, e fui visitar Belmonte assim com você, que eu acho que é o melhor guia de informações para poder passar isso pra gente lá, e foi maravilhoso e me encantou muito mais ainda. Aqueles casarões ali, que ali você tem um chafariz ali, você me corrigir, porque eu não me recordo mais, que tem um bebedouro, que tem um brasão escocês, alguma coisa... Ele é da Escócia, ele é escocês, né, do século XIX. Você tem um outro casarão que tem um brasão português ainda? Tem o da beira do rio, que tem o brasão da coroa portuguesa. Né, então Belmonte sempre teve esse glamour? Sempre. E os traços mostram. Né? Mostra exatamente o potencial do que foi esse glamour. A gente tem jornais da década de 15, mais ou menos, 1910, até 1915, isso foi fruto de pesquisa e etc. E esses jornais contam a vida social da cidade. Né? A vida social de Belmonte era muito inspirada na vida social francesa. Minha mãe falava isso. Um negócio impressionante. Minha mãe falava isso assim, claro, na década de 70 e 80. Meu pai mexia com jacarandá e tudo mais. E ela falava que quando acontecia os eventos em Belmonte, porque o aeroporto era em Belmonte, a delegacia da Capitania dos Portos era em Belmonte, e não Porto Seguro. Lá era o centro, realmente, na verdade, da Costa do Descobrimento. As pessoas saíam de Porto Seguro para estudar em Belmonte. Pronto. E aí que me fala que nesse período, ela fala que ditava moda. Então, iam para uma festa no clube social de Belmonte, o pessoal olhava as roupas, e aquela era a moda do ano seguinte nas cidades circunvizinhas. Para você ter uma ideia como era central, como era... Tinha um glamour em Belmonte,
e cidades cocoeiras também próximas daqui, né? Também. Mas Belmonte tem uma desembocadura do rio Jequitinhonha ali que dava para poder fazer saídas da parte de economia. Foi a nossa primeira estrada, né? O rio Jequitinhonha é a nossa primeira estrada. E essa opulência que você está falando, até hoje a gente tem esse hálito, né, lá em Belmonte. Isso paira assim, nas conversas, principalmente aquela conversa com aquele sabor mais saudosista, né, do que já teve. Não apenas ficar no que já teve, mas também no que pode ter. Mas o que já teve é muito gostoso, é saboroso essa experimentação. Né? Chega a ser nostálgico quando você anda naquelas ruas. Mas é uma nostalgia muito positiva, né? Porque a gente consegue traçar de uma forma memorialista tudo o que acontecia, todo o universo social, cultural, econômico. Né? Hoje a gente vê uma cidade mais estagnada, um tanto que depreciada. Enfim. Você vê aqueles coretos vazios dando dor no coração? Tem esse cenário meio de novela, né? Um cenário de uma novela Pronto. Que parece que acabou, né? Exatamente. Mas não, ela é uma cidade forte, com uma cultura espetacular, com uma arquitetura incrível, com uma paisagem fantástica. Citações por Jorge Amado, poeta Sosígenes Costa, que nasceu lá, né? O maior nome da poesia baiana depois de Castro Alves, belmontense, grande Zanini Caldas, o mestre da madeira, um dos maiores arquitetos do mundo, sem contar com a força do universo da própria cultura popular. Né? Um povo que tem uma cultura popular forte é porque o povo é forte. E o seu papel? Porque você voltou de Salvador, foi trabalhar começou a trabalhar lá na área de cultura, quando comecei você a trabalhar voltou. Lá, comecei a escrever. E chegou a ser até secretário de Turismo e Cultura em 2017, se eu não me engano. Nesse período aí de 2017 a 2000 e... Bom, nesse período... por aí. Qual foi a sua contribuição em Belmonte? E eu sei que você é responsável por algumas obras, né? E também você é responsável em valorizar esses personagens culturais que nasceram em Belmonte e região, como você citou, e também de criar alguns festivais culturais naquela região, que eu não sei em que pé está hoje. E aí eu vou num contraponto. Como é que você mergulhar nesse universo cultural e rico, como você se emociona e se empolga quando fala de Belmonte? Você mergulhar e tá com esse potencial todo, e ao mesmo tempo você vê esse declínio da economia cacaueira, você vê um leve suspiro turístico, leve. Quando eu falo leve, porque eu lembro quando Heráclito foi secretário de turismo, lá eu trabalhava na Secretaria de Turismo de Porto Seguro, e a gente conseguia assim levar a gente tinha um fretamento português, e a gente conseguia fazer um passeio com os portugueses, que não eram poucos, que vinham para Porto Seguro, em Belmonte, né, que é uma cidade também portuguesa, onde nasceu inclusive o Pedro Álvares Cabral, que foi o que chegou. O nome Belmonte é em homenagem a Pedro Álvares Cabral, nasceu em Belmonte, Portugal. Como é que era isso? Como é que foi essa imersão nesse momento do declínio, esse suspiro um pouco do turismo? Como é que foi trabalhar isso? E a gente sabe como é a dificuldade num país como o nosso, que não valoriza a cultura. Eu falo isso de uma forma muito tranquila, porque é realmente um país que a gente não se planeja e não tem essa valorização. Como é que é você nesse redemoinho, você se encontrar, você conseguir colocar, você planejar e você querer, antes do que tudo, mais do que divulgar, valorizar. Reestruturar, na verdade. Esse foi o grande passo, né? Primeiro a gente teve que criar um planejamento estratégico. Qual foi o nosso planejamento estratégico? Trabalhar o turismo e a cultura juntos. Já que nós não tínhamos um recurso vultuoso, uma cidade empobrecida e etc., mas com uma gama fortíssima, potente e um potencial, né, turístico também de relevância, mas sem desenvolvimento, né? Não adianta você ter apenas o potencial se você não trabalha, se você não desenvolve. Você ter apenas a pedra bruta sem a lapidação, tem alguma coisa errada aí. Vamos então começar a lapidar isso. Mas lapidar naquela época, naquela situação, significava reestruturar. E reestruturar significava
devolver para a população o sentimento de pertencimento. Na verdade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem eu sou naquele momento era extremamente importante, né? Por isso que a gente começou a falar do turismo étnico, por isso nós começamos a fazer todo o levantamento, mapeamento de toda a comunidade afrodescendente, etc. Começamos a valorizar, intensificar e desenvolver todas as manifestações de cultura popular. Os museus, especialmente os museus. Eu tenho um certo fetiche por museu, né? Eu acho que é um órgão que você consegue desenvolver todas as atividades do tecido, tanto humano, cultural, pedagógico e econômico, né? Dentro de um museu você consegue desenvolver o turismo, desenvolver a cultura, desenvolver a pedagogia educacional local. E é um ambiente que você começa a valorizar aquilo que você tem, mostrando pela melhor perspectiva que você tem, né? De forma técnica, mas valorizando toda a sua cultura popular. Eu acho que a verdadeira identidade da gente está na cultura popular. Está formatado hoje isso? Isso tá, principalmente aqui em Porto Seguro, né? Deixamos Belmonte como Museu das Cadeiras Brasileiras, que foi um sucesso extraordinário. Inclusive teve exposição no Brasil, em São Paulo. São Paulo, chegamos a São Paulo, foi extraordinário, foi muito bom para o próprio desenvolvimento turístico do destino, né? O fortalecimento, a ampliação, tendo como destaque em Folha de São Paulo, etc. Foi um momento muito bom, um momento rico. Bem, infelizmente a gente não conserva, né? Não existe uma lei de sequência daquilo que a gente deixa. Aí depois de Belmonte eu vim para Porto Seguro. Essa aí é o segundo tempo. A gente vai dar uma parada para tomar um café, uma água. A gente vai falar da transição de Herculano para Porto Seguro e também desse legado dos festivais e o que mais ele deixou ali. Para trás não, que ele deixou parado ou andando em Belmonte. É rapidinho, não some não. Já a gente volta. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Voltamos então com o Turistano, no TV4.
agora com Herculano Assis, o Herculaninho, o homem da cultura da Costa do Descobrimento. Herculano, então você finaliza esse seu ciclo em Belmonte, com todo esse caldo de Festival do Boi Duro, a maravilhosa Dagmar, a gastronomia fantástica, os doces de Dona Pombinha, toda aquela delícia que eu chego até a me arrepiar quando eu falo em Belmonte, porque realmente me encanta e faz parte da minha infância também. Meu pai sempre teve negócio de madeira naquela região ali de Barrolândia, então eu ia muito quando criança, mas enfim. Você é convidado a ser esse interlocutor entre a gestão pública e a cultura no destino indutor da Costa do Descobrimento, que é Porto Seguro, um destino que tem uma cultura vasta, né, que se mistura também com essa cultura de Belmonte, por fazer toda essa proximidade, mas com diferencial. Turisticamente, muito bem posicionado. Porto Seguro, aí a gente agradece as ações das últimas gestões, mas principalmente da gestão atual, que vem fazendo um trabalho de acesso a mercado muito agressivo, muito forte, retomando as ações internacional, fazendo as capacitações, enfim. Então, dispensa assim, um comentário de como o tarrafo do turismo de Porto Seguro está mais alto hoje. Quem vier para a próxima gestão vai ter que suar para poder melhorar mais ainda. E aí você tem Porto Seguro entre o destino mais vendido entre as 10 operadoras maiores do mundo, do Brasil, e com a oportunidade de pegar e formatar esse produto cultural e falar assim pro turismo: toma e venda, porque tá pronto. É claro que você tá já há 2 anos e meio, se eu não me engano, como superintendente de cultura em Porto Seguro, e aí leva um tempo fazer esse levantamento. Eu queria saber dessa transição e dessa metodologia de trabalho que você está fazendo e aonde você quer chegar. A gente tem hoje, Porto Seguro é de fato uma das cidades mais desejadas do planeta, né? Não é nem só do Brasil, que tem o universo turístico de Porto Seguro é muito forte e de uma beleza, e isso está sendo feito com muito profissionalismo, né? Com muita garra, com muita força. Quando se faz um trabalho sério, o resultado é esse. Mas a gente percebe também o quanto que a gente pode contribuir para esse tecido turístico, para essa economia turística, com o desenvolvimento da cultura. Hoje nós temos mais ou menos 16% de todas as viagens, principalmente para o Brasil, pela busca do turismo cultural. E nós temos um dos mais fascinantes mananciais culturais do Brasil. Não gosto nem de falar da Costa do Descobrimento, que eu acho até que a gente devia fazer uma campanha para mudar esse nome, né? Exato. Costa do Descobrimento. Eu concordo com você. Total. Eu acho que pode até ser pauta para uma outra ocasião, mas da região, né? Porto Seguro se destaca com um manancial cultural dos mais fascinantes possíveis. E é surpreendente, porque dificilmente você consegue ver em primeira instância, né? Você precisa vivenciar. E vivenciar para ter toda essa experiência, toda essa significação da cultura de Porto Seguro faz com que o turista tenha um comportamento de ressignificação. E, no entanto, quando a gente investe em todo esse potencial de desenvolvimento, a gente está ressignificando a própria cidade. E uma vez ressignificando a cidade, nós estamos nos redescobrindo, né? Quando a gente começa a pontuar de forma estratégica esse desenvolvimento cultural aliado ao turismo, a gente tem potencialmente toda a rota museológica. Olha a importância dos museus para esse momento, né? A rota museológica de Porto Seguro, junto com sua ampliação, vai nos dar um direcionamento de que eu não vim para Porto Seguro apenas, eu vim além. Além de ter conhecido isso e aquilo outro que a gente pode pontuar em inúmeros destinos, eu também conheci um Porto Seguro que ainda não estava sendo tão explorado assim. E qual é esse Porto Seguro? O do universo cultural. Vamos para os povos indígenas? Extraordinário. Já estão prontos para receber.
E os que não estão prontos já estão se preparando para que isso aconteça. Aí a ideia é, além dessa preparação turística, o fortalecimento da sua cultura. Como que fortalece isso? Com os seus espaços de memória. Imagine todas essas aldeias com um espaço de memória dentro. Imagine todo o circuito da Cidade Alta, com todos os museus em funcionamento, integrados entre si, como um grande museu a céu aberto. Imagine a gente atravessar a balsa, levar isso para o Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, o primeiro santuário mariano das Américas, o primeiro milagre brasileiro, né? Porto seguro de todos os hippies e etc. Olha do próprio desenvolvimento da lambada, né? Dos nossos pescadores. A perspectiva que a gente quer não é contar nenhum absurdo glorioso. Isso ficou para trás. O que a gente quer é contar a perspectiva da nossa história por quem fez a própria história. E é nosso povo. Quando a gente fala que nós estamos agora com o Museu de Porto Seguro aberto, não, nós não estamos com o museu aberto, nós estamos com a Casa de Câmara e Cadeia aberta, que está abrigando o Salão de Artes. Porque o museu ainda está em planejamento. Por que é tão difícil e demorado assim? Porque nós decidimos consultar a população. Isso serve para o Museu Sacro da Misericórdia? Serve. O Museu de Arte Sacra, a gente certamente inaugura ainda esse ano. Que vai ser na Misericórdia também? Que vai ser no mesmo lugar, só que com uma expografia totalmente diferente. Os objetos são os mesmos, inclusive uma das melhores coleções que eu já vi em toda a minha vida, né? E tem a imagem a lá mais do senhor... antiga do Brasil. E tem do Senhor dos Passos também. Tem do Senhor dos Passos em tamanho natural, que é uma imagem de uma fatura extraordinária. Dentes de marfim, tem sangue imagens de com dentes de marfim, cabelo. Tem alguns outros mitos. Tem o cabelo original, ele é em tamanho natural, imagem do século XVIII. A coleção de Porto Seguro. Gostei dessa. Tem outros mitos. Eu sou guia de turismo, e eu era quando eu era guia da Soletur, e eu falava isso lá, e eu falei, será que eu falei algum mito aqui? Não Mas isso é bonito, porque desperta o imaginário. Né? Uma vez que desperta o imaginário, desperta o interesse. Por mais que você constate que não é bem assim, já foi interessante saber disso, porque é agradável, é saboroso. E que ambiente maravilhoso aquele da cidade histórica também, né? Você acabou... É um dos ambientes mais lindos do mundo. Né? Nós temos Casario, 3 quadrados. Igreja, Marco de Posse. O primeiro conjunto habitacional do Brasil. Aí vamos revitalizar. Vamos revitalizar a Casa de Câmara e Cadeia com o Museu de Porto Seguro. Mas contando a história de Porto Seguro pela perspectiva de seus moradores. E, sobretudo, das tradições originárias. Não é mais essa coisa dos absurdos gloriosos. Vamos mostrar a nossa cara, a nossa verdade, quem realmente nós somos. Né? Se nós já passamos por algum problema, por algum etnocídio e etc., vamos contar. Se nós temos problemas sociais, nós também temos as resiliências sociais. Principalmente pela perspectiva da cultura. Olha a cultura periférica de Porto Seguro como é forte, bonita. Aliás, é de uma força, de uma identidade extraordinária. Então, se nós já tivemos algum problema no passado, de massacres e de invasões e etc., nós também temos as nossas resiliências. Né? E as resiliências, partindo pela visão, pelo sabor da cultura, ela se torna muito mais agradável de ser vista porque não há meio de transformação mais interessante dentro da educação e dentro do civilismo do que o aporte cultural. Então, vamos devolver esse equipamento com a cara de Porto Seguro, mostrando de fato o que Porto Seguro foi e o que é e o que quer ser. O Museu de Arte. E isso é complexo. Nós estávamos discutimos com a população de Porto Seguro, com a população de Porto Seguro. Quem nos está chancelando, quem está chancelando para a gente todo o caminho a ser percorrido, todas as diretrizes e decisões a tomar, é a população. Né? Isso encerrou agora com uma audiência pública. Claro que as academias estão presentes e etc., as entidades, enfim. Mas a população disse para a gente, esse museu não nos representa. Olha, e aí nasce o desafio. Então a gente precisa entregar para a cidade um equipamento que represente a cidade com o seu povo. Então aí nasceu o ímpeto de falarmos: vamos mudar essa realidade. Vamos soterrar essa realidade
e colocar a realidade que o povo quer, que o povo deseja. Porque o povo somos nós e somos nós Porto Seguro. Então não há reflexo de poder maior do que esse. Não há chancela maior do que essa. O povo te pedindo, o povo te denunciando e o povo te contribuindo. Aí nós vivemos realmente um processo, foi um processo extenso, cansativo, mas extremamente saboroso. E quais são os itens dessa manifestação, vamos chamar de manifestação popular, que não deixa de ser, quais são os itens que surgem? Aí você fala dos museus, com a cara de Porto Seguro, com a cara de Porto os corredores Seguro. culturais, Os corredores também nascem. as aldeias, As aldeias em especial. o artesanato, Também, a gastronomia. E aí, quando eu falo isso, é uma provocação. claro. E eu vou te falar por que essa provocação. E como todo mundo, né? Como todo jovem saiu do interior para estudar na capital, você sai de uma cidade como Porto Seguro e região, como eu e você também, e vai para Salvador. Uhum. E aí, quando você chega em Salvador, você vê a importância que é Porto Seguro. Primeiro, a chegada dos portugueses em 1500, Sim. levou 50 anos aí a Lolé, junto aos saqueadores. Em 1545, primeira capitania, aí foi as capitanias hereditárias, que houve um povoamentozinho. Depois a primeira capital, Salvador. E aí toda a atenção voltada para Salvador, obviamente, por causa da Baía de Todos os Santos, geograficamente, para poder defender a costa, aquela coisa toda. Porto Seguro, em nossa região, vive um hiato. E aí é um hiato geral. Imenso. Geral. E eu volto a me arrepiar novamente. Até a década de 70, aonde começa a vir os primeiros hippies, quando BR-101, que liga norte e sul do Brasil, a BA-367, que liga a 101 para Porto Seguro. Eu lembro que meu pai falava que levava 3 horas, ele tinha um time de futebol chamado Jacarandá, em Nápoles. Ele vinha para buscar os jogadores aqui em Porto Seguro, em Bé, Almali Moura, para poder jogar. Ele vinha de jipe nesse lamaceiro todo, ele contava isso nesse período. Então, década de 70 começa, e aí você tem em 80, aquele papo que a gente estava falando, que foi o segundo buco com a lambada e a quebra do cacau, e aí essa superpopulação na nossa cidade, década de 90 com os fretamentos aéreos, Soletur, CVC, voo da Argentina, aí até a virada do milênio de 2000, com as grandes festas, invasão do turismo estudantil na cidade, 2010 a gente tentando, calma, vamos botar, peraí, calma, não é isso não, não é estudante, é família. Aí chega até 2020, onde a gente fala assim, ticket médio aumentou, a gente tem o turismo de charme, a gente tem o turismo cultural, tem o ecoturismo, tem o turismo rural. Sim. Em Vale Verde, aí começa a aparecer novas segmentações, aparecer novas manifestações populares, um charme roots, que é Caraíva, que nós somos apaixonados. Aí você tem tudo isso. E aí, o que nos representa? O índio Pataxó, como a personagem, ou a baiana africana do acarajé? Calma que eu vou chegar lá. A muqueca, que é diferente da muqueca que é feita em Salvador com o dendê, a muqueca indígena, que vem de muquecá, que você se alimenta, é isso? O peixe na folha da patioba, ou o acarajé? A maniçoba ou a nossa galinha com influência aqui de Minas Gerais, os seus tropeiros lá com a galinha caipira. Os tipos de pratos de beira-mar, enfim. A nossa gastronomia, a gente tem identidade gastronômica? Tem. A gente tem identidade de peça de artesanato, ou a gente compra artesanato em Itabela, em Guaratinga, para poder vender nas praias de Porto Seguro? Esse tipo de identidade, isso me incomoda como divulgador do destino turístico como produto. O que acontece? Te botei uma bomba na mão agora aí. Vamos desatar esse novelo. O que acontece? Nós somos uma terra mística e miscigenada. Somos uma raça mestiça. Hoje, nós temos uma identidade absolutamente atemporal e sem cronologia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essas perguntas a gente precisa estar fazendo sempre. Mas não adianta a gente tentar buscar um conceito quando o mais interessante para uma terra mestiça é desconceituar para ter conceito. Não ter conceito também é um conceito.
Quando a gente fala de todo esse caldeirão, tanto místico quanto miscigenado, lógico que a gente jamais vai poder esquecer a tradição dos povos originários. Porque quando a gente fala, Porto Seguro foi uma terra de pescador quando os portugueses chegaram. Ora, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram a pesca com a técnica portuguesa. Porque os índios já pescavam há muito tempo. Obviamente. Quando a gente fala, o teatro nasceu na Grécia, quem nasceu na Grécia foi o teatro grego. Você quer me dizer que os indígenas não faziam teatro? Então, toda essa questão conceitual é extremamente importante que a gente faça o resgate e o fortalecimento, porque a gente está falando da nossa herança, a gente está falando da nossa verdadeira cara, a gente está falando de quem de fato nós somos e de onde que nós viemos. Aí a gente consegue traçar para onde nós iremos. Não adianta simplesmente trabalhar a cultura de forma plastificada, assim como, por consequência, o turismo, que também é muito mais ciência econômica do que a própria cultura. A cultura também pode se envolver, ela é absolutamente aceitável de forma econômica, mas desde o momento que ela não se vulgarize no sentido de perder as suas características básicas, perder a sua identidade. Uma vez que você perde sua identidade, aliás, isso é de um colonialismo terrível. Né? É interessante que Ariano Suassuna tem uma frase que diz assim: antigamente eles mandavam os militares e etc. Hoje eles mandam Michael Jackson, Madonna. Né? Suassuna é fantástico. É maravilhoso, genial. Então, esse colonialismo cultural, a gente precisa ter muito cuidado também, porque o que está se tratando ali é a verdadeira identidade de um povo. E se houve, em algum momento, o enfraquecimento dessa identidade, porque ela não morre, ela adormece. Ela pode até ser sepultada, mas ela é sepultada ainda viva. Ela pode ressurgir. É só você tirar os escombros de cima, né, injetar esse ânimo que é econômico, que é pedagógico, por consequência do desenvolvimento cultural, e aí ela ressurge de uma forma extraordinária. E outra coisa, o que é muito mais surpreendente é quando a população reconhece todas essas deficiências que a própria natureza econômica pode trazer e não permite que essa descaracterização aconteça. Aí você percebe o quanto que esse povo é forte. Nós não queremos isso. Por quê? Porque isso fere a nossa identidade. Nós não queremos aquilo. Por quê? Porque isso descaracteriza a nossa cultura. Isso é de uma força, isso é de um entendimento, não apenas pessoal, mas também do coletivo, que é extraordinário essa vivência. Em muitos dos lugares, eu acho, em muitas das pessoas, dos coletivos culturais, etc., eu acho que a gente precisa estar seguindo esse caminho pedagógico. Mas muitos já querem, muitos já exigem. E muitos já desenvolvem isso como natureza básica e essencial. Olha a Caraíva, né? O poder da sua tradição, a força da sua tradição. Vamos falar dos mastros sagrados de Trancoso, a mística que envolve todo aquele quadrado, a igreja junto com samba de couro. Vamos falar da gastronomia de Vale Verde. Tem coisa mais original do que você conversar em Porto Seguro com qualquer pescador, e ele vai lhe falar sobre o peroá de vento, e ele vai lhe falar sobre a muqueca de fruta-pão. É absolutamente reconhecível a importância e a força da gastronomia que tem em Porto Seguro, por consequência de ser Porto Seguro essa grande esquina do mundo, né? Inclusive os festivais gastronômicos mostram isso. Raízes e esquina do mundo. Os festivais mostram isso de uma forma muito bonita, muito prática. Mas se a gente for também analisar lá atrás o que nasceu aqui e o que é daqui, não é deixar de abraçar o que vem. Não. É extremamente importante. Aquilo que se está querendo vir. Mas aquilo que nasceu aqui é de um sabor inesquecível. E a gente tem essa gastronomia também. E isso a gente vai falar agora no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta e aí eu vou perguntar para Herculano o que ele vai entregar para a Secretaria de Turismo de Porto Seguro, para o secretário Paulito à toa, na hora que estiver fazendo as ações, participando das ações de acesso a mercado, levar
como referência cultural para poder atrair e aumentar não só o fluxo turístico, mas o mais importante é o ticket médio e a qualidade desses produtos de entrega. Beleza? É rapidinho. Some não. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Bom, depois de volta, depois desse café amargo, batizado. Culano, eu tive uma feira de turismo BTL em Portugal com o Jânio, esse ano, se eu não me engano. E ele viu a grande procura dos agentes de viagem de operadora que é para Porto Seguro, e em especial Litoral Sul, Trancoso, pouca, ainda alguma coisa de Caraíva, mas sobre as aldeias indígenas, sobre o turismo rural, ainda está o ecoturismo, mas sol e praia, que é a grande pedida, mas o charme, o pé no chão, o pé na areia, Trancoso, como a gastronomia e tudo isso. E eu tenho participado de algumas feiras também, junto com o Paulinho, que é o nosso secretário de turismo, e ele vem vendo também algumas demandas, algumas procuras, e nota-se que Porto Seguro, como a gente falou no início do nosso bate-papo, ele é esse case de sucesso de comercialização. Só que existem essas outras vertentes dele que elevam o nosso ticket médio, que é a procura por aldeia indígena, que é a subida do Rio dos Ribeirinhos, que é o turismo rural com a criação dos búfalos, montaria, laticínios e cosméticos, a gastronomia, com os 2 festivais que a gente tem, o Raízes, que acontece em abril em todo Porto Seguro, e Esquina do Mundo, que acontece agora, se eu não me engano, em outubro, no Arraial da Ajuda. Então, a gente tem um público segmentado, encontros de motociclistas, alguns eventos de música em Trancoso, que é maravilhoso. Agora também vai ter em julho uma etapa de shows em Trancoso também. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero, essa minha volta toda, é para poder te fazer uma pergunta. Qual o tipo de produto dentro da segmentação cultural, turística cultural, que pode ser o ecoturismo, o etnoturismo, enfim, dentro dessa segmentação,
Qual a contribuição, e que eu acho que é braço direito e perna e tudo do turismo, qual a contribuição da cultura para o turismo, aonde você pode apresentar esse palette esse players de alternativas. O Paulinho, quando você pode levar o etnoturismo como as visitas à aldeia Pataxó, assim, com o ritual dos banhos, do peixe na folha da patioba, as danças, o evento da lua cheia, a dança, o casamento. A gastronomia, como você falou, muqueca de fruta-pão, essa muquequinha de mão, peixe na folha da patioba, esses outros itens que você falou que é tão nosso aqui. Os museus já formatados para... E uma coisa que traz muita gente para cá, festival cultural, festival de música, festival de literatura, que a gente não tem. A gente já vai ter. Então, festival da cachaça, e não é à toa que essas cachaças estão aqui, que a gente, que a Brasel e o Sebrae pode dar um suporte muito bom. Festival gastronômico que já existe. Esses festivais culturais que você foi ícone no festival do Boi Duro também. Quando a gente vai estar com esse calendário cultural pronto para a gente colocar na prateleira e se misturar com o calendário esportivo, que também é um gerador de fluxo turístico, os festivos também, que são geradores. Quando é que ele vai entrar forte? Já está. Já. Tá? Mas quando ele vai entrar, tipo assim, primeiro eu. Sim. Tipo assim, encabeçando essa locomotiva, puxando esse... É muito simples. Uma vez a gente entregando todos os equipamentos museológicos para a cidade, a gente já tem esse case praticamente pronto. Imagine o Museu de Porto Seguro reaberto, o Museu de Arte Sacra ainda esse ano, a Igreja de São Benedito como espetáculo de luz e som. Aí, ali, a cidade histórica já se transforma naturalmente e oficialmente no museu a céu aberto. Aí a gente tem... Primeira coisa que tem que se fazer. Primeira festa literária de Porto Seguro. Que tem a Flica em Cachoeira, a Flip em Paraty. A gente tem experiências extraordinárias como resultado dessas festas literárias. E a festa literária de Porto Seguro pode ser, inclusive, já pode nascer com uma formatação internacional. Porque a gente tem toda essa diáspora africana, portuguesa e etc. Né? Todo esse contato de proximidade. Imagine fazer uma homenagem, na nossa primeira festa literária, fazer uma homenagem aos escritores de África junto aos escritores do nosso povo tradicional, né? Do nosso povo originário, que tem grandes escritores entre os indígenas. Isso já é um ponto absolutamente positivo e que talvez a gente já comece a experimentar no final desse ano, porque já está com um planejamento avançado. Então, um cenário como aquele, com todo o campo museológico entregue e com uma festa literária, além dos festivais de forró e etc., que a gente já pode estar, que já experimentamos e que a gente sabe que deu certo, a gente tem uma cidade alta, né, totalmente revigorada. Claro que incluindo a capoeira, que ali está instalado e etc. Quando a gente começa a falar do potencial de um festival de cultura, que eu acho que é extremamente importante para qualquer lugar, a gente vivenciou isso em Belmonte com a ida do festival, que é o Festival de Cultura do Vale do Jequitinhonha, né? Centenas de artistas, e depois que eu conheci o Vale do Jequitinhonha, eu perdi totalmente a vontade de fazer a caminhada de Santiago de Compostela. Porque você visitou 26 barraquinhas de cachaça foi essa vez? 26 em um evento. Em um evento. Porque é o seguinte, o Vale do Jequitinhonha mostra muito a força da cultura popular. E você entende por que a gente não consegue, que a gente que faz cultura, a gente que faz arte, não consegue viver sem a arte. Ali você entende. No Vale do Jequitinhonha? No Vale do Jequitinhonha, você entende perfeitamente. Que produtaço turístico que é um produto, e é conhecido ainda como Vale da Miséria. O Vale da Miséria na cabeça de quem pensa, na cabeça de quem promulga isso. Porque é um dos vales mais ricos que eu conheci na minha vida. Tem vários mais artistas emocionantes. Paulinho Pedra Azul. Incontáveis. A gente passa uma semana com gente aqui. Uma cultura essencial, verdadeira e feita como se estivesse extraindo um órgão de dentro de você.
É algo impressionante a relação que o Vale do Jequitinhonha nos ensina com a arte, com o Rio Jequitinhonha e etc. Fazer o nosso festival de cultura popular ainda é cedo, porque primeiro que a gente precisa fazer o resgate de todos eles, fortalecê-los para chegar ao momento de falarmos que estamos prontos para um festival. Mas temos elementos suficientes e isolados para que, uma vez todos eles mapeados, que já estão fortalecidos e integrados, compor esse festival de cultura. Mas, por enquanto, a gente tem esse fortalecimento, especialmente nos distritos. Acho que precisamos dar fazer uma observação mais adequada em Vale Verde, né, que é um potencial turístico, cultural e gastronômico excepcional. E o Festival da Cachaça. Abre só o parêntese. E Vale Verde, eu costumo dizer que Vale Verde ela tem a mesma importância histórica. Com o seu quadrado, com a sua igreja jesuítica, também igual o Trancoso, mas não prosperou da mesma forma do que esses outros distritos, como Arraial da Ajuda, como Trancoso, como Caraíba vem fazendo agora. A perspectiva desse turismo que chegou nessa época era uma perspectiva mais voltada ao sol e à praia. Exato. Não à serra. Né? Mas, no entanto, Vale Verde tem um dos climas mais agradáveis. Agora é a vez de Vale Verde. Que Porto Seguro tem. Um quadrado jesuítico, histórico, deslumbrante. Exato. Ainda, com uma alma genuína, o primeiro cartório. Encontramos as ruínas da antiga igreja, que assim que nós começarmos o trabalho da revitalização das ruínas de São Benedito na Cidade Alta, vamos fazer com integração lá também, em relação às ruínas da primeira igreja de Vale Verde, ainda em adobe, uma coisa linda, sabe? E aquele quadrado que transpira a essência. Essa sabe? Gastronomia que você falou, que tem o beiju, a própria... O beiju fantástico, fantástico, que já é uma vivência extraordinária. Né? Essa coisa do turismo étnico, do turismo rural, turismo gastronômico, o alembique, tudo isso a gente encontra num só lugar. E a gente estava falando antes do nosso bate-papo aqui, um festival da cachaça. Festival da Cachaça. Essa semana eu conversei com o Alex, que é o presidente da Abrazel aqui, e eu pensei, Alex, acho que não cabe aqui. Ele falou, Guto, cabe. Inclusive, eu estou indo essa semana para o encontro da Expo Cachaça em Minas Gerais. Quando eu voltar, a gente bate um papo. Alex, a gente vai ter que... Vai ter, não. Na verdade, a gente vai ter que nos inserir no projeto já existente de Herculano, que o Festival da Cachaça ele tem que acontecer em Vale Verde. E aí envolve, quando a gente fala Festival da Cachaça, entra toda aquela gastronomia local. Todo esse aspecto gastronômico e cultural. Quando a gente começa a valorizar a potencializar e desenvolver todos os nossos distritos, todos os nossos bairros, com essa verdade, ou seja, com a verdade do que eles são, com esse nível de essência, com esse nível de desenvolvimento pedagógico, isso já é uma roteirização turística pronta. Porque ninguém quer conhecer nada que não seja de verdade. Se a gente quer visitar uma aldeia indígena, a gente quer ser recepcionado dessa forma que eles nos recepcionam, né? Com toda aquela medicina, com todos aqueles sabores, com todos aqueles saberes. Agora, por consequência da implantação da Lei Paulo Gustavo, aqui na cidade de Porto Seguro, nós estamos fazendo vivências incríveis, inclusive escutando toda a comunidade, para que a comunidade nos dê diretrizes para a composição, né, dos editais, etc. E esses dias mesmo a gente conheceu, não, eu já conhecia, mas visitei pessoalmente na casa dela, Mãe Coruja. Eu vi uma foto sua. Mãe Coruja, lá na aldeia Pará. Né? Aí eu perguntei assim, essa aldeia se chama Pará em homenagem ao estado do Pará? Não, se chama Pará porque aqui a gente tinha que parar. Para onde continuar. Todo mundo cansado. É genial. E é genial quando você está com uma anciã daquela, né? com a força que Mãe Coruja tem, que tem, inclusive, um terreiro. Isso que eu ia perguntar para você. Dentro da aldeia. Ela é uma anciã que celebra a ancestralidade indígena, cabocla e os santos católicos. Herculano, matriz africana, as religiões de matriz africana, a influência africana, eu sempre achei, certamente estou errado disso, que a gente não tinha muito essa influência, né? Sim. Porque as chegadas foram feitas em Rio de Janeiro, Salvador e Recife
Tudo bem que depois isso tomou conta do Brasil, graças a Deus, essa influência maravilhosa e fantástica, mas eu nunca assim, achei que Porto Seguro poderia ter. E aí você levantou essa bola de que tem terreiros, que tem influências, matrizes africanas, inclusive dentro de aldeias indígenas. Grandes terreiros deslumbrantes. Claro que toda essa questão étnica, principalmente quando se trata de África, né? A gente tem muita da questão da invisibilidade. Hoje, a gente tem até que se preocupar com a folclorização, mas intensificar esse povo, intensificar essa gente que tanto construiu para a nação brasileira e que às vezes é tão pouco reconhecido, isso não é simplesmente uma questão de efeito cultural, é uma questão obrigatória. É uma questão obrigatória mesmo. E quando a gente analisa também todos esses descendentes de pessoas escravas que vieram para o Brasil nessa condição de escravos, hoje com tanto desenvolvimento cultural bonito e bom, né? E especialmente o desenvolvimento dos terreiros. Nós temos um universo de terreiro em Porto Seguro que é surpreendente. Esse levantamento está pronto? Esse levantamento está pronto. Está pronto. Por que está pronto? Porque um desses cases que a gente trabalha com essa transversalidade com o turismo é a possibilidade de levar para esses terreiros o turismo étnico. É claro que a gente não vai... Isso não é imposto. Isso é caso o Babalorixá ou a Ielorixá queira, né? É uma escolha, mas entra como uma possibilidade, entra como mais uma alternativa para Porto Seguro. E quando a gente pensa em transformar esses terreiros em pontos de cultura, também pensando no desenvolvimento econômico deles, né? Esse papo foi maravilhoso, foi fantástico, tem um carinho muito grande por Herculano, a gente se diverte muito, a gente se diverte trabalhando, a gente se diverte entrevistando, a gente se diverte muito mais embebendo nas farras, a gente dá muita risada. Eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma viagem ainda, ou seja, de turismo ou a trabalho com a Herculano. Eu não tenho dúvida que a gente vai se divertir muito, com certeza. A gente vai se divertir muito mais ainda. E Herculano, assim, o pessoal fica reclamando porque eu fico gerando pouco produto durante esse tempo todo, porque eu viajo bastante devido ao trabalho, as ações que eu faço. Estou passando só 10 dias em Porto Seguro. Herculano vai me ajudar no programa Turistando, na área voltada para a cultura, que tem esse envolvimento ou não com o turismo, mas enfim, para poder a gente aumentar esse conteúdo, dar mais engajamento, a gente poder estar oferecendo para vocês. Vai me ajudar bastante, porque ele vai começar a trazer essa parte cultural, que eu não tenho tanta afinidade assim, eu sou mais a parte comercial, eu sou de pegar o produto e fazer a venda, mas ele é de fazer esse levantamento. Eu acho que vai ser um casamento maravilhoso. Tomara que Ingrid não tenha nenhum ciúme desse casamento, mas, porque ele é um anjinho barroco, é uma cobra verde, não tem veneno nenhum. Mas é isso. Plano, cara, obrigado. Eu que agradeço. Um prazerzaço sempre de trazer um te encontrar. Feriado aqui. Depois daqui a gente vai roubar esse café e vamos comer uma barriga de porco ali na frente. Vamos nessa. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu. Não some não, hein? Valeu. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu.
Informações e vendas 73 998189708. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola, Lucinha Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você.